Irmãos, o que eu vou falar hoje aqui para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês o tanto que você se apropriar de métodos de interpretação bíblica pode trazer uma clareza, uma lucidez para o texto bíblico que geralmente você, numa leitura superficial, você dificilmente vai conseguir obter os resultados com o entendimento bíblico. Um aluno meu um dia me perguntou, pastor, por que eu não consigo obter as respostas que eu necessito na Bíblia? Eu disse, você está atrás da resposta sem fazer a pergunta. Olha, é forte essa, hein? Dá até para fazer uma frase aí de Insta, né? Você está atrás de respostas sem fazer perguntas corretas. Não é resposta, gente, nunca foi, é pergunta. A pergunta correta gera a resposta correta. E a resposta correta gera a interpretação coerente, madura. Estou terminando de tomar aqui meu cafezinho, vocês já coaram o café aí? Tomaram um remedinho para a gente começar? Queridos, bom, eu quero primeiro fazer uma oração a Deus, pedindo a Deus graça sobre a nossa vida, tá bom? A gente vai trazer um estudo aqui rapidamente hoje, eu vou trazer elementos técnicos que, de certo modo, assim, não cabem para ser trazido num culto, mas te dá autoridade para você subir no altar de sua igreja, quando você é convidado a pregar, e te dá a autoridade necessária para você ministrar a palavra com entendimento. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, lá no capítulo 15, que é um texto conhecido de vocês, de todos nós, de todos os irmãos e irmãs, e eu vou ler esse texto e fazer uma explicação introdutória sobre os sinópticos e sobre o exercício de parábolas bíblicas, tá bom? Para que você possa compreender, quando eu lançar luz a este texto, como que você interpreta corretamente as escrituras sagradas, tá bom? No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 15, a palavra do Senhor traz os seguintes dizeres: E aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, lhes propôs Jesus, olha a palavra aí no singular, esta parábola. Querido Deus e eterno Pai, eu quero entrar na tua presença aqui nesta noite, pedindo clareza de entendimento aos teus servos, também a mim, que ministro a sua palavra, nessa live específica, trazendo elementos mais técnicos que vão edificar também a fé e o entendimento dos teus filhos. Nos ajuda, dando graça, poder e misericórdia, em nome de Jesus. Queridos, eu estou aqui diante de uma parábola bíblica. Você sabe que o Senhor Jesus foi biografado por 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelistas tiveram oportunidade de biografar sobre a vida de Jesus Cristo de Nazaré, bem como tudo aquilo que ele estava realizando nos territórios da Judéia, Pérea, Idumeia, Itureia, Traconíates, Samaria e Jerusalém. Todos vocês sabem que no tempo em que Jesus apregoou a sua palavra, os discípulos do Senhor, aqueles que escreveram sobre a sua vida, o fizeram a partir de sua morte. Provavelmente, o primeiro texto a ser escrito foi o texto de Marcos. Todos os entendidos, academicistas, historiadores, têm acreditado que a partir do ano 50 ou 52 do primeiro século da era cristã, quando Marcos foi dispensado da viagem missionária com Barnabé e Paulo, estando na região de Pergue ou Pafos, na Panfilha, por conta de uma profunda adversidade sofrida ali junto com Barnabé e Saulo, ele foi dispensado porque se dispensou nessa primeira ocasião, esteve com Pedro nos territórios de Jerusalém. Quando nós analisamos o texto de Marcos, nós compreendemos, de forma assim muito lúcida, que
que o seu texto ele é marcopetrino, porque a amanuência quem escreve, de Pedro, provavelmente é João, cognominado de Marcos, ou ao contrário. Então, o primeiro texto sinóptico é o texto de Marcos. O segundo texto é provavelmente o texto de Mateus. Mateus é o segundo autor bíblico a escrever a biografia de Jesus Cristo, e Lucas, o terceiro. Os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de textos sinópticos, porque apresentam a visão conjunta daquilo que Jesus estava realizando e fazendo, nos termos que eu acabei de mencionar. Qual é a grande realidade destes textos? Eles possuem características gramático-literárias diferentes dos textos joaninos, até porque quando Mateus, Marcos e Lucas confeccionaram a produção e a biografia de Jesus, eles o fizeram a partir da quinta década do primeiro século da era cristã até a sexta década. O Evangelho de João provavelmente foi escrito no final da oitava década para a nona década do primeiro século, entre os anos 86 ou 90, 92. Nós não sabemos, existem intérpretes que chegam a considerar a possibilidade que João tivesse escrevido já no finalzinho do primeiro século da era cristã. Nós temos algumas fontes na Bíblia Sagrada em se tratando dos evangelhos. Uma fonte que, a palavra fonte vem de quille, no alemão, são materiais que nós encontramos em Marcos, entendeu? Mas que não são encontrados em Mateus e em Lucas. A fonte que são materiais que não se encontram em Marcos, mas em Mateus e em Lucas. São mais ou menos 250 versículos. Em Mateus, você tem em Lucas, mas você não tem em Marcos. A fonte proto-Marcos são relatos, como eu mencionei, de Pedro apenas para Marcos. Marcos contribui com a produção literária de Mateus em 600 versículos, naquilo que é essencialmente histórico. A fonte M, que é uma outra fonte conhecida, são textos que existem somente no Evangelho de Mateus. Essa fonte encerra 300 versículos. Foi incorporada pela igreja em Antioquia da Síria. Uma outra fonte, chamada fonte L, você tem somente no Evangelho, segundo escreveu Lucas. Então, dos três evangelhos, olha, Mateus, Marcos e Lucas, Marcos é o colaborador mais autêntico dos outros dois, por mais que nós tenhamos textos apenas de Mateus e textos apenas de Lucas. Em se tratando de parábolas bíblicas, nós não temos como prever a quantidade de parábolas, porque muitas pessoas determinam uma parábola como parábola e não determinam símiles como parábolas. Tanto é que, se você for pegar, por exemplo, autores diversos, você vai ver pessoas que dizem que tem 30 parábolas, outras que têm 33 parábolas e 6 elementos parabólicos, outras que têm apenas 33 parábolas e outras que possuem apenas 40 parábolas. Por exemplo, a quantidade de parábola da Bíblia Sagrada é variada de acordo com o autor bíblico, ou seja, o autor que comenta a Bíblia. Se eu fosse comentar a Bíblia, eu faria análise gramático-literária do texto para determinar quantas parábolas são. Mas como não dá para ter consenso, por exemplo, o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, nós temos aqui 3 ilustrações: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Existem intérpretes da Bíblia que acreditam que aqui nós temos 3 parábolas. Aí na sua igreja, provavelmente o seu pastor ou pregador convidado vai dizer assim: vamos ler a parábola da ovelha perdida. Outro vai dizer: vamos ler a parábola do filho pródigo. E ainda outros a parábola da dracma perdida. Mas,
provavelmente vai ter algum academicista, algum pregador, que vai dizer: leiamos agora a parábola da ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo. Porque existem comentaristas que colocam as três histórias dentro de uma única parábola. Então, não dá para ter consenso sobre a quantidade de parábola que você tem na Bíblia. Não existe uma definição universal, preste atenção nisso aqui, do que tecnicamente deve ser considerado uma parábola. Alguns estudiosos, por exemplo, incluem símiles curtas e ditos parabólicos, outros, narrativas completas. Por exemplo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós temos aqui uma símile ou uma similitude, que é uma figura de linguagem dentro da tropologia bíblica que serve para trazer a ilustração daquilo que eu devo ser por comparação do objeto colocado. Quais os objetos? O sal e a luz. Então, existem pessoas, preste atenção, bem aqui na minha careca, perfume de Cristo, que considera ali uma parábola. Outros, apenas símile. Os que consideram ali apenas uma símile só consideram parábolas com narrativas completas, com início, com meio e com fim. Há quem conte as parábolas duplicadas como uma só, enquanto outros consideram-nas distintas. Textos como o de Lucas 15, como eu acabei de mencionar para vocês, podem ser classificados como 3 parábolas. Está certo, pastor, se o pregador for na minha igreja e dizer que são 3 parábolas? Está certo, não tem nenhum problema. Ninguém vai morrer por conta disso. Mas e se um pregador for, pastor, e dizer que é uma parábola, está certo isso? Está certo. Depende muito da perspectiva, presta atenção, porque tu está numa sala de aula. Depois não vai aí comentar aí nos comentários, porque o pastor Presley é muito técnico. Você está aqui para aprender tecnicidades que lá no púlpito, quando você for subir, ou na hora de fazer a leitura bíblica, você não vai necessariamente aplicar todas estas tecnicidades ao vivo. Mas na hora da leitura bíblica, caso você não aplique, você não vai ter uma boa interpretação daquilo que você está lendo. Então, dentro dessa perspectiva, você tem 30 parábolas, 33 parábolas, 36 parábolas e 40 parábolas. Pastor, para que serve essa aula? Você vai voar o pelo aí de sua cabeça e vai ficar despenadinho igual eu. Presta atenção. Primeiro, o que é uma parábola bíblica, querido? Existem diversas pessoas que não sabem o que é uma parábola bíblica. Eu vi um homem piedoso estes dias aqui na internet dizendo que quem evangelizou o filho pródigo foram os porcos. É uma pessoa que leu uma parábola como história ou como uma profecia. Ele não tem qualquer noção do que de fato é uma parábola bíblica. Sabe por quê? Porque estudar a estrutura gramático-literária desse texto está intrinsecamente ligado, olha aqui para minha careca, pelo amor de Deus, a sua capacidade de analisar tropologia bíblica, os diversos recursos literários para compreender a palavra de Deus. Caso você não consiga fazer a análise do texto bíblico na sua especificidade gramático-literária, você vai ter dificuldade para compreender o texto com minúcias. Então, o que é uma parábola bíblica? Eu vou dizer para você daqui a pouquinho. Um outro ponto que eu vou abordar, a parábola é uma alegoria, uma anagogia? Quais as características, os epitetos? Mas, pastor Prédio, o senhor está falando difícil. Epiteto é adjetivo. Aqui, ó, olha aqui, ó. Qual é a característica do pastor Presley, da roupa dele aqui hoje? Ó, é clara, é um epiteto da roupa, uma característica. O que é uma parábola? É uma alegoria? Calma, eu vou lhe explicar. Por que Jesus usou de fato parábola? Qual era a sua perspectiva? Quais os recursos didáticos que ele queria administrar e quais as mentes que ele deseja atingir? Em quarto lugar,
como entender uma parábola bíblica. Tudo isso você vai aprender nessa aula, e eu lhe garanto, uma coisa vívida aqui para o seu coração. Eu vou trazer para você aqui noções de conhecimento que provavelmente nem em uma universidade das mais altas e credenciadas você deve ter escutado tudo o que você vai escutar aqui. Então, pegue o papel, pegue a caneta, coloque o copinho de água aí do lado do seu rascunho e deixa a cabeça fumaçar. Bom, o que é uma parábola bíblica? Primeiro, nós temos que compreender que a Bíblia não se tornou Bíblia a partir do Novo Testamento. Nós temos um texto vétero, olha a linguagem que eu vou usar, não vem para cá falar para me clarear para você não, porque tu está numa sala de aula. Nos textos veterotestamentários, lá do Antigo Testamento, nós temos diversos elementos parabólicos. Só que no Antigo Testamento, esse termo não era utilizado. O termo usado ali no hebraico é mahal. Exatamente, é o termo mahal. É o termo usado no hebraico. Não tem absolutamente nada a ver com a cognominação parabolê, que é um termo usado no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, os elementos parabólicos serviam para a abordagem de qualquer tipo de linguagem figurada. Quando você vai abrir, por exemplo, o livro de Provérbios, de Eclesiastes, de Cantares, o texto mais difícil da Bíblia, que eu garanto que 50% das pessoas que estão bem aqui nunca leram, que é o texto de Jó, é um texto carregado de elementos parabólicos, que lá no universo vétero, eu não vou clarear para ti aqui não, chama Mahal. Lá você tem enigmas, equiparações, histórias simbólicas, fábulas. Por exemplo, Manhal é um guarda-chuva que inclui quase tudo que envolve comparação. Então você vê que a perspectiva de parábola no Antigo Testamento é diminutiva, porque tudo que envolve uma comparação. Por exemplo, vai ter com a formiga preguiçoso. É um exemplo de manhal lá no hebraico, o que o hebraico trata como elemento parabólico. Tudo que envolve uma comparação, que envolve um simbolismo. Por exemplo, olha aqui para mim. Tu tá vendo a minha cabeça aqui, careca, sem cabelo? Deixa eu lhe dizer uma coisa. O Aleph Tav, que é o alfabeto hebraico, ele é consonantal. Então você não tem vogais ali. Quem colocou os pontos diacríticos no Aleph Tav foram os maçoretas entre o ano 600 ao ano 1000 da era cristã, para dar forma fonológica, a morfologia, a estrutura do Aleph Tav, da gramática hebraica do Antigo Oriente Próximo, porque estava se perdendo. Então, se você pode hoje ler hebraico, Bereshit bara Elohim ve'et shamayim, você dá graças a Deus aos nossos irmãos maçoretas. Foram eles que deram forma fonológica, como se fala, através dos pontos diacríticos, que são aqueles símbolos ali, traços que tem em cima das consoantes. Então, ali no hebraico, você tem pouquíssimas palavras, entre 8.000, 8.200, 8.500. Então, os autores do Antigo Testamento usavam comparações para descrever, por meio da comparação, o que eles estavam sentindo. Por exemplo, assim como a corça suspira, engraçado que por água ninguém suspira, por água as pessoas querem beber. Então você vê que existe contos por comparação. Você tem simbolismos. Eu estou dizendo a partir de símbolos. Então, essa é uma estrutura que no Antigo Testamento nós chamamos como elementos parabólicos, mas que o termo original é mahal. É exatamente essa perspectiva. Qualquer forma figurada. Então, qualquer forma figurada no Antigo Testamento pode ser identificada como uma parábola, no caso do Antigo Testamento, com o outro nome. Pastor, no grego, nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita em grego. É verdade. O Novo Testamento foi escrito
em grego. No segundo século antes da era cristã, lá na Biblioteca de Alexandria, 70 rabinos, com a supervisão de mais dois, trouxeram a Bíblia hebraica, que é a Taná, a Torá, Ketuvim e Nevim, trouxeram lá para a versão da Septuaginta. Então, você tem o Antigo Testamento agora, 2,5 séculos antes de Cristo, em grego. Mas o Novo Testamento, por mais que nós acreditemos que ele foi conversado no aramaico, porque é a língua que era preponderante nos termos da Judéia, principalmente a posteriori, depois do cativeiro babilônico, então nós temos um entendimento que ele pode ter vindo a ser pronunciado no aramaico, mas na hora de colocar no papel, ele foi totalmente colocado no idioma grego. Aí, no idioma grego, você tem exatamente esta ideia, parábolê, exatamente, que são duas palavras, preste atenção. A palavra parábola são duas palavras. A palavra para, que é ao lado de, junto em, paralelo em, e balen, ou balou, ou balen, parabalam, significa lançar, arremessar. A ideia de uma parábola é jogar ao lado. Então, veja bem, o entendimento de alguém que escuta uma parábola está intrinsecamente ligado à capacidade que ele tem de pegar a coisa no ar. Olha aí para você começar a compreender. Pegar a coisa no ar. Você tem que tentar pegar aquilo no ar. Essa é a ideia de uma parábola. Ela é mais focada, significa uma comparação em forma histórica, sempre envolve colocar uma coisa ao lado da outra para comparar. Aí quem deve fazer a comparação? É tu. É tu e eu e tu. Nós outros faremos a análise da parábola colocada, porque ela é um enigma. Ela é um enigma dado para que nós possamos pegar a ideia do lado e trazer aqui para a ideia central. Então, para, balen, lançar ao lado. Então, sempre vai envolver colocar uma coisa ao lado da outra. Para quê? Para comparar. Só que a análise da comparação é feita por aquele que escuta. Está entendendo? Parábola, pastor, ela é uma alegoria, em segundo ponto? Bom, este é um debate bastante importante. Veja bem, quando você vai fazer uma análise das escolas catequéticas de interpretação, você vai perceber que no período intertestamentário, entre o Evangelho de Mateus e o livro do Antigo Testamento, Malaquias, você tem um período ali de 400 anos. Nesse período, no ano 20 a.C., surge um indivíduo chamado Filon de Alexandria, que tenta harmonizar os escritos filosóficos com as páginas do Antigo Testamento. Não vou clarear nada para ti. Você está numa sala de aula. Tem que fumaçar a sua cabecinha. E vocês aqui também. Tem que deixar doer a cabeça. Ele lança um método de alegorizar o Antigo Testamento, com um fim específico de trazer significados que são místicos aos textos bíblicos, removendo o sentido óbvio do texto como o sentido mais preponderante. Seguindo essa linha, você tem Pantenos, você tem Clemente de Alexandria e o mais importante de todos, que é Orígenes. Esse pensamento alegórico é a forma de você dar outros sentidos para o texto bíblico. Não é sobre isso que eu estou falando aqui. Porque existem alegorias na Bíblia. Que é isso? Existem alegorias na Bíblia. Mas a parábola é uma alegoria? Pastor Presley, a parábola é uma alegoria? Bom, a perspectiva mais antiga, por exemplo, séculos XIX até o século XX, dizia que uma parábola não é alegoria. Nós entendemos que a parábola ensina uma única ideia central. E a alegoria visa dar múltiplos sentidos para um texto. Os detalhes, ou seja, da parábola, veja só. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, quando Jesus conta a parábola da ovelha perdida,
Quando Jesus conta a parábola da dracma perdida, o objetivo dele é um só. Mas todo o enredo construído em torno da parábola ilustram apenas um entendimento. Qual? Decorativo. É apenas para preencher aquela história que visa trazer number one, uma única coisa, que é exatamente a ideia principal da parábola. Os detalhes da parábola, a ovelha que se perde, a tampina, o tesouro e tudo aquilo que você vê, toda a construção, todo o enredo, servem apenas para decorar a história, tá certo? Essa visão que eu estou dizendo aqui para você agora, Perfume de Cristo, ela perdurou até o século XX, o finalzinho dele. É a visão que dominou por décadas. Mas qual é a visão mais atual hoje? Hoje é uma visão equilibrada, nem lá e nem cá. Hoje, muitos estudiosos entendem que, ao ler uma parábola bíblica, você e eu precisamos ter equilíbrio. A parábola é uma alegoria. Olha aqui. Tu tá ouvindo o que eu estou falando direitinho? Olha aqui, anota aí. A parábola é uma alegoria moderada. Agora, olha para cá, olha para cá. Olha aqui bem na minha careca. Tu já viu aquele pregador, aquele professor, aquele pastor, quando ele sobe no púlpito? Ele dá sentido até para o grão de areia colado no casco do cavalo. Tu já viu? Ele dá sentido para tudo. Ele dá sentido para tudo no texto bíblico. Aí é um grande perigo. Você não vai ler uma parábola dando sentido a tudo no texto bíblico, porque ainda que você faça alegoria, ela precisa ser uma alegoria moderada. Não é uma alegoria completa, mas os principais elementos têm significado especial. Presta atenção. Não é uma alegoria completa. Na alegoria, tudo tem sentido. Tudo tem sentido. A cor do pano, as marcas sobre o personagem, a trajetória, tudo tem sentido na alegoria. Porque alegorizar é você pegar o que é material e transformar isso em transcendental. Então, você dá sentido para tudo. Aí o campo de absorção, de explosão, de eclosão, de inclusão e dizão é até amplo. Aí você faz o que você quiser. Você não vai fazer isso com a parábola. Você não vai fazer isso com a parábola. Por quê? Por mais que tenham elementos que são importantes no enredo, daqui a pouco eu entro nessa parábola, só para finalizar, você tem que entender que nem tudo na parábola deve ser interpretado. Às vezes está ali apenas para preencher a história. Pastor, então o que é uma parábola? A parábola é uma metáfora maior. Uma metáfora grande. É como uma metáfora ampliada em forma de história. Aproximadamente 2/3 das parábolas tem olha aqui, 3 personagens principais. As parábolas, via de regra, têm uma história realista, elementos simbólicos, poucas ideias centrais, mas apenas uma ideia central. Veja só, eu vou repetir. Tem uma história realista, elementos simbólicos, poucas ideias centrais, mas mais do que apenas uma. Olha aqui, ó. Mas mais do que apenas uma. Então, você tem que ser moderado o suficiente para compreender que dentro daquela história contada, existem elementos que são simbólicos. Sim, existem. Poucas ideias centrais, mas mais do que apenas uma. Então, você pode obter ali na parábola algumas ideias centrais. Por exemplo, parábola das 10 virgens. Olha só, você tem ali na história das 10 virgens, as moças que são debutantes, que estão aguardando o noivo. Então, você tem o noivo, você tem as virgens. Então, você tem mais do que uma pessoa como elemento principal. Mas você não vai fazer uma investigação minuciosa para tentar lançar luz a todos os milindres, a todas as peculiaridades que existem dentro daquela parábola. Você tem que aprender a entender que a parábola é uma metáfora grande.
uma história realista, com elementos simbólicos, com poucas ideias centrais, mas mais do que apenas uma. Pastor, por que que Jesus ensinava por parábolas? Eu tenho que saber por que que Jesus ensinava por parábolas. Bom, eu disse para vocês agora há pouco que o Aleph Tav, ou seja, os idiomas, tanto o Antigo e o Próximo, você tem idiomas que têm pouquíssimas expressões. Olha aqui no português, por exemplo, são mais de 300 mil expressões diferentes. Vernáculos, vocábulos, substantivos, verbos. Lá não, olha, flexão verbal, por exemplo, no hebraico, são 7. Você não consegue flexionar muito as palavras. Então, você ilustra o que você quer dizer através de uma história. É assim que funciona. Você coloca aquele sentido, aquele ensinamento através de uma história. Então, por que Jesus usou parábolas? Anota aí, em primeiro lugar, para revelar verdades espirituais. Anota isso aí, para revelar verdades espirituais. Parábolas comunicam ensinamentos profundos sobre Deus, reino, fé, discipulado, justiça e juízo. Você anotou? Anotou direitinho? Segundo, para promover decisão. Parábolas não são somente histórias bonitas. Elas chamam a atenção ao arrependimento, à fé e à obediência. Por exemplo, nessa parábola aqui de Lucas, capítulo 15, você percebe que no verso 1 e no verso 2, os fariseus, escribas e entendidos da lei estão fora da casa vendo Jesus dentro da casa com publicanos, cobradores de impostos e pecadores. Agora preste atenção. A carga tributária da Judéia, Belém, do Meio, Turé, Traconia, de Samaria e Jerusalém era de 840 talentos de ouro por ano. Por isso que os Seleucidas da Síria e os Ptolomeus no Egito, de 330 a 167, fizeram 5 disputas militares para pegar a carga tributária desse território. Até que Pompeu, general romano, chega entre os termos dos anos 66 e 63 a.C. e assume o controle e a hegemonia tributária dessa nação, depois que os macabeus tinham tomado do governo dos Seleucidas, após a revolta provocada por conta da profanação de Antíoco IV Epifânio, no ano 167 ou 168 da era cristã, quando ele dedica o Beit Hamikdash, o templo do Senhor, a Zeus. Durante parte do dia, um templo dedicado a Zeus, durante outra parte do dia, dedicado a Yahvé, e no tempo em que foi dedicado a Zeus, eles sacrificam a porca. É quando começa a revolta macabeia. Mas o Império Romano veio cá e, colocou aquele povo ali. Aí Jesus está lá sentado, comendo, bebendo, com cobradores de impostos, que recolhiam dos próprios irmãos a carga tributária para mandar para o Império Romano. Aí você tinha a carga tributária do Beit Hamikdash, construído por Herodes, que era de 20%, 22%. Então o povo estava cansado. Aí vem Jesus, tabernaculado, numa figura antrópica, que nós chamamos de hipostática, união hipostase. Aí está Jesus sentado com os cobradores de impostos. Os escribas estão lá fora desesperados. Agora olha para cá. Não é o mesmo desespero que estava o filho mais velho, olha aqui, o filho mais velho, quando vê o pai lá dentro, com o filho mais novo, lá no fim da parábola do filho pródigo. Você notou como que Jesus ele liga o início da parábola com o final? E do mesmo jeito que você não sabe qual foi a decisão dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei em relação àquilo que eles estavam vendo, você também não sabe qual foi a decisão tomada pelo irmão mais velho, do irmão mais novo, banqueteando dentro de casa, e o pai vindo para fora para levá-lo para lá, assim como Jesus veio para fora para tentar conduzir cobradores de impostos para dentro, contando esta ilustração bíblica em 3 histórias: ovelha perdida, dracma perdida, filho pródigo. Então, você notou
O que Jesus está fazendo? Ele está provocando uma decisão na cabeça de quem está escutando. Uma decisão ao arrependimento, à fé e à obediência. Então, por que ele conta parábolas? Para provocar uma decisão. Em terceiro lugar, nota. Tu está anotando para simplificar contextos. Que é isso, pastor? Ele pega a ideia que está ali acontecendo, conta uma história, veja bem, está acontecendo aqui, tá vendo minha mãozinha aqui, ó? Isso aqui é o que está acontecendo na realidade. Aí ele conta uma história que comunica realidades a partir de história. Então, ele consegue confrontar aqui, ó, ele confronta quem está aqui no horizontal com uma história contada. Está entendendo? Então, de certo modo, é um convite para que aqueles que escutam possam tomar uma decisão, de forma a mensagem anunciada por meio da parábola simplifique todo o contexto. Jesus pegava algo, por exemplo, do dia a dia, para mostrar uma verdade profundamente eterna através de contos, como, por exemplo, certo semeador saiu para semear. E se você estudar, por exemplo, a topografia, e aqui, meu amigo, aqui a cabeça é para doer. Se você estudar as atenuantes topográficas do território da Judéia, você vai ver que ele começa lá no Monte Hermon, 2.200 metros de altura, inicia-se com um degelo no sopé de Golã, 1.150 metros de altura, e deságua por 250 quilômetros do Mar Morto. Ele alimenta o degelo Meron, o lago da Galileia, chamado de Lago de Tiberíades, ou de Nazaré, aonde fazia margem aquela região de Decápolis, Rafana, Canata, Diões, Etópolis, Gadara, Filos, Filadélfia, uma região chamada de Ciro-Fenícia, lá nos termos de Tiro e de Sidom, a deságua ali e vai lá para o Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar. Então, nessa topografia, você tem 60% do território caracterizado pelo deserto do Negev. Então, todo mundo sabe o que é uma comunidade agrícola, porque tem pouquíssima terra agricultável para ser administrada. Então, Jesus, ele está ensinando a verdade eterna por meio de comparações simples, por meio de semente, por meio de tudo aquilo que pode ser realizado. Em quarto lugar, você está entendendo? Pastor, mas é muito... mas é claro. É claro, aí você vai ver o pregador subir lá na sua igreja, está ouvindo o que eu estou falando? Meu Deus, onde ele tirou ele? Não, ele não tirou, ele preparou. Ele preparou porque ele tinha ferramentas capazes de dar para ele o sentido necessário do texto para ele fazer investigação. Quando você me vê pregando aí na igreja, esses cultos meus aqui, que está no Instagram, por exemplo, são de doutrina, gente. São cultos simples de entender. Aí você, meu Deus, o pastor... Não, é porque eu estou apresentando a resposta correta para quem me vê lá pregando. A resposta é correta, mas ela parte de uma iniciativa. Qual? As perguntas corretas precisam ser feitas. É exatamente isso que eu estou ensinando para vocês e convidando vocês a sempre aprenderem mais. Então, em quarto lugar, para esconder, para esconder e revelar ao mesmo tempo. Que é isso, pastor? Ele tanto esconde de quem ele não quer revelar, como ele revela para quem ele quer entregar. Ao mesmo tempo, ele revela aos que querem ouvir e confunde aqueles que rejeitam. Isso é muito importante, você entender que a parábola ela tem estes dois sentidos. Ela tanto confunde como revela. E nem sempre nós temos um entendimento peculiar de um sentido de uma parábola. Às vezes a parábola ela revela aqueles a quem Jesus quer revelar, no seu contexto, claro. Oculta daqueles que ele quer ocultar. Então, para isso, Jesus está contando as parábolas bíblicas. Você está entendendo? Você está entendendo? Queridos, olha aqui para cá. Você vai aprender o seguinte: por que Jesus ensinava por parábolas? Anotou isso aí? Para revelar verdades espirituais, para provocar uma decisão, para simplificar o complexo,
tornar mais simples aquilo que é complexo, para esconder e revelar ao mesmo tempo. Como entender uma parábola? Bom, olha só. Como entender uma parábola bíblica? Eu quero até que agora você, se possível, pegue aí um papel, pegue uma caneta, porque aqui está o cerne da situação para você compreender uma parábola bíblica, tá bom? Aqui está o cerne para compreender o que é uma parábola bíblica e como você vai entender ela. Bom, em primeiro lugar, você tem que. São 5 coisas que você tem que fazer para compreender uma parábola bíblica. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. 5 coisas você precisa fazer para compreender uma parábola bíblica. A primeira delas, anota aí, analise o contexto. Pastor, qual contexto se a parábola é uma história contada, não uma história vivida? Ó, meu Deus, pegou. Pastor, que contexto eu vou analisar, ô pastor Betado? Que contexto eu vou analisar se o contexto da parábola ele é fictício? Ele é uma ilustração. Ele é uma metáfora, pastor. Não é, não. Meu Deus. Meu Deus, eu vou ensinar. Não é o contexto, não é o contexto da história. É o contexto em que a história foi criada. Pronto. Captou? Não é o contexto da história, é o contexto em que ela foi criada. Então, o que eu li aqui com vocês hoje? Já até adiantei. Lucas, capítulo 15. Como é que os homens entendidos, mais entendidos do que eu, chamam Lucas, capítulo 15? Como é que eles chamam, hein? Lucas, capítulo 15. Ele chama de o capítulo dos perdidos e achados. É como eles chamam, não é verdade? Então, qual é o contexto que você vai analisar? O contexto em que a parábola foi contada. Não o contexto da parábola. Você não vai pregar a parábola como a história. Você não pode. Meu Deus, você não faça isso. Não faça isso. Porque senão você vai começar a extrair muitas lições. Dá para fazer? Dá. Com obediência, dá. Por exemplo, aqui eu tenho a parábola da ovelha perdida. Eu quero pegar modelos de uma vida de pastor. Por exemplo, a vida de um pastor. Como é que é a vida de um pastor? Embora que eu não possa analisar a solteira, porque você tem 3 parábolas. Você tem um valor patrimonial, você tem um valor financeiro e você tem um valor pessoal. Então, você tem uma ovelha, que é um pertencimento, você tem um objeto patrimonial, que é uma dracma, e você tem uma pessoa, que ilustra muito bem os milindres mais atenuantes de uma igreja. Você tem uma igreja muito complicada, enredada na casa do pai do filho pródigo. 2 perdidos. Um perdido dentro e outro perdido fora. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Um perdido dentro e perdido fora. Mas eu quero pegar, pastor, só ovelhinha, para me falar como deve ser um pastor. Eu não faria isso. Mas se você quer fazer, você pega ali. Quem é o pastor? O pastor é aquele que tem ovelha. Então você já removeu uma lição do texto. Está aqui, irmão. O pastor tem 100 ovelhas. Quem é o pastor? Pastor é aquele que alimenta a ovelha. Porque a palavra grega pastor é poimeno. Ele protege enquanto passa. Viu? Duas lições que eu tirei da parábola. Quem é o pastor? Pastor é aquele que aprende a administrar o rebanho, mesmo quando existe percas. Olha aí, ó. Aí, perdeu uma ovelha. Quem é o pastor? Pastor é aquele que precisa tomar decisões atenuantes. Ele vai atrás da que se perdeu. Tá vendo? É a pregação por inferência. Que é isso, pastor? Não fala isso. Eu estou caindo aqui, não fala isso. Né? O senhor não ia... Eu não faço isso, não. Não, faço não. E quem faz está pecando? Não estou falando que quem faz está pecando. Estou falando que Presley Camargo não faz. Mas, pastor, por que o senhor não faz? Bom, o objetivo é simples. Porque ao analisar o contexto em que a parábola foi falada, olha aqui, ó, eu preciso considerar por que ela foi apresentada. Então, por que a parábola foi apresentada? Primeiro, para responder escribas, doutores, fariseus,
mestres da lei que estavam fora da casa, vendo Jesus dentro da casa com publicanos e pecadores. Por isso. Então, eu preciso, olha, o que eu vou te dizer que agora ninguém fala. Você sabe por que que ninguém fala? Você sabe por que que ninguém fala? Porque falar estas coisas não dá ibope. Sabe por que que não dá ibope? Porque nós nos estupidificamos ao ponto de entreter o nosso intento. Nós queremos coceira nos ouvidos na igreja. Nós temos dificuldade de colocar o povo para pensar. Então fica muito mais fácil nós darmos outros sentidos para o texto. Gente, por que que a parábola, tá vendo por que que ela tem que ser uma alegoria moderada? Você está ouvindo? Você tá entendendo quem está comigo em sala de aula? Por isso que eu falo lá, e você já deve ter, eu rebento a cabeça, que a minha cabeça é confrontada todo dia com as realidades que precisam ser exauridas, subtraídas, removidas do texto. Não as invencionices e mirabolâncias da minha mente. Não, não é isso. Então, por que Jesus contou a parábola? É o contexto. De Jesus, não da parábola. O contexto de Jesus contando, não da parábola contada. Então, fariseus e escribas na porta, aí ele abre a parábola para responder, lembra aqui em cima, ó, responder aqui em cima quem está aqui embaixo por meio da ilustração. Então, segunda coisa, qual é a situação? Eles murmuravam sobre Jesus estar sentado com publicanos e pecadores. Lembra como que a parábola termina? Gente, é tão simples de entender, do mesmo jeito. Ela termina lá na história, olha, lá na historinha que ele conta, lá no finalzinho da história, lá com o filho pródigo, lá com o bichinho rei. Termina do mesmo jeito que ela está na vida real, com o filho velho reclamando do pai, porque ele está lá dentro com um filho novo, aí o pai sai para fora para tentar convencer o filho velho, que é o filho que está na casa, que é o filho que segue a tradição, que é o filho, você está entendendo? Que segue a lei, que é o filho que é da escola rabínica, que é o filho que fez o Bet Sefer, que é o filho que fez o Bar Mitzvah, que é o filho legítimo, que está na casa. Aí como é que termina a parábola? Do mesmo jeito de Jesus, lá fora, contando a parábola, tentando fazer isso, vamos para dentro, porque assim como o pai se alegra com o filho que voltou, a menina se alegra com a dracma que encontrou, e o pastor que se alegra com a ovelha que se perdeu. Você captou agora? Assim eu estou alegre porque eu estou com gente pecadora, que o filho do homem veio para salvar e aquele que estava perdido. Gente, é tão simples de entender. Aí fica o pregador fazendo mirabolância, loucura na internet. Loucura, loucura, loucura. Para quê? Para quê? Para poder tentar cativar. Não, não faça isso. Então, qual é o tema da parábola? Então, no contexto, para quem Jesus contou essa parábola, qual foi a situação, ou por que ele contou essa parábola, e qual é o objetivo central? Simples. Mostrar a alegria por um pecador que se arrepende. Segunda lição. Eu falei para tu anotar, não falei? Pastor, essa aula está cumprida. Mas o que é que você quer? Não me diga o que é que você quer, pelo amor de Deus. Ou você quer o que é que você quer? Não, você não quer. Porque você não é o crente de Corinto, você é o crente de Bereia. Você não quer, você quer aprender a palavra de Deus, não é verdade? Ó, Jerônimo, no quarto século da era cristã, quando foi convidado por Damaso I para trazer a Bíblia hebraica Tanakh do hebraico para o latim, sem passar pela Septuaginta, ele ficou 22 anos trancado numa caverna lá em Belém, estudando de 8 a 12 horas por dia. Meu amigo, próprio Lutero Calvino, desenvolveu duas palavras que eu sempre tenho ensinado para os meus alunos: orare et lebutare. Meu amigo, é sua hora. É o trem, a coisa é pesada. A coisa é pesada. Então, você precisa mergulhar no texto bíblico para descobrir, de fato, aquilo que o texto propõe a dizer para você. Pastor, o que eu vou fazer, então, agora? Bom, em segundo lugar, estou ouvindo o que eu estou falando. Anotou primeira? Veja o contexto. O contexto, pastor, já vi, do filho. Não, nada de filho pródigo. O contexto de Jesus, quando ele conta a parábola. Tá?
o contexto de Jesus, quando ele conta a parábola. Segundo, descubra a estrutura da parábola. Que é isso, pastor? Olha, não, tu está anotando, ela pode ser tríade, ela pode ser diática, ou ela pode ser monádica. Ai, meu Deus, pastor, isso é mistérios, é glossolalia, né? Não, não. Mas eu nunca vi ninguém, claro, mas você vê alguém pregar uma parábola com boa exposição? Você vê na igreja onde você vai? Você já viu um pregador fazer uma boa dissertação em cima de uma parábola? Porque não é pecado você fazer uma boa exposição bíblica. Ai, não é humilde, não, para com isso. Eu conheço gente mais pobre do que qualquer coisa, mais orgulhoso do que o mais rico que eu conheço. Orgulho e soberba não está intrinsecamente ligado a ter ou não ter coisas. Tem nada a ver com isso. Então, descubra a estrutura da parábola. Ela é triádica. O que é isso, pastor? Uma parábola que tem 3 personagens, normalmente 3 ideias. Por exemplo, o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Então, a parábola do filho pródigo, ela é uma parábola triádica. Uma outra parábola, por exemplo, é Mateus, ali em capítulo 21, dos versículos 33 em diante, parábola dos lavradores maus, dono da vinha, os lavradores maus, o gerente da vinha. Você está vendo que é uma parábola que tem 3 ideias? Como é que funciona isso, pastor? Geralmente, olha aqui a nota, geralmente, numa parábola triádica, ou tríadica, você tem a figura de autoridade e 2 personagens em contraste. Preste atenção. A figura de autoridade e 2 personagens em contraste. Para te dar um exemplo, quando João escreve para Gaio, ele faz a comparação entre 2 pessoas. Diótrefes, um péssimo exemplo, Demétrio, um bom exemplo. Então, na ideia de Gaio, você tem a figura central, 2 em comparações. Então, geralmente, numa parábola, você está entendendo? Triádica, você tem 3 personagens, uma figura de autoridade, mais 2 personagens em contraste. Numa parábola diática, você tem 2 personagens principais. Essa é facinha de você descobrir. Por exemplo, o fariseu e o publicano. As 2 casas, os construtores, são parábolas que têm 2 ideias concorrentes. E a parábola monádica, aí um personagem principal, um personagem. A ideia principal, por exemplo, o semeador, em certo sentido, na parábola monádica, a pérola de grande valor, o tesouro escondido. Está entendendo? Está entendendo direitinho? Você está anotando aí o que eu estou falando para você? Você está anotando certinho o que eu estou falando para você? Essa aqui, gente, olha, essa aula aqui é ao vivo, tá? Essa aula é ao vivo. Essa aula é ao vivo. Meu Deus, gente. Olha, deixa eu falar para vocês. A aula é ao vivo. A aula é ao vivo. Quer que eu tome um café? Quer que eu ligue aqui uma máquina para tomar um café? Pois eu vou tomar um café aqui agora, só para vocês verem que a aula é ao vivo. A nossa aula é ao vivo. Pastor, mas tem tanta coisa assim, decorada de jeito, é ao vivo. Ou você está achando que eu não disse para você que eu estudei para falar essa aula aqui? Isso aí faz parte da nossa vida hoje. Agora, nesse exato momento, é dia 26/11, e agora aí no meu reloginho, se ele não está atrasado, é 9h07. 9h07. 9h07 agora. Tá aqui, ó. Dá para vocês verem? Ganhei esse reloginho aqui de presente de aniversário. Então, a aula é ao vivo. Vou tomar um café aqui agora. Tu tá notando? Tu tá notando, perfil de Cristo? Eu disse 2 coisas. Analise o contexto da parábola, descubra a estrutura da parábola.
Isso facilita a sua vida. A parábola é triádica, a parábola é diática, a parábola é monádica. Por quê, pastor? Porque se você for pegar uma parábola com 3 personagens, você tem que descobrir qual é o personagem autoritativo e qual é os personagens em contraste. Se for uma parábola diática, você sabe que tem 2 ideias em paralelo. Se for uma parábola monádica, e você sabe que o seu sentido é apenas aquele que está sendo apresentado. Então, isso aí te ajuda muito. Terceiro lugar, deixa eu pôr aqui o café para fazer aqui, eu vou tomar uma água, porque a minha goela aqui está seca. Tá vendo o barulho aí da máquina? Você tá ouvindo direitinho o que o pastor está falando? Então, terceiro lugar, descubra o contraste. O contraste. Eita, derramando é tudo aqui, ó. Descubra o contraste da parábola. Que é isso, pastor? Toda parábola tem algum contraste que revela a mensagem. Vou repetir. Toda parábola tem algum contraste que revela a mensagem. Por exemplo, o justo e o injusto. A ideia da parábola é revelar uma coisa ou outra. O sábio ou insensato. A ideia da parábola é revelar uma coisa ou outra. Por exemplo, o homem edificou a sua casa sobre areia. Qual é a ideia da parábola? É identificar uma coisa ou outra. O fiel e o infiel. O misericordioso e o indiferente. Qual é a ideia da parábola? É identificar uma coisa ou outra. Então, em terceiro lugar, descubra o contraste da parábola. Vou de novo aqui, hein? 3 coisas aqui, 3 coisas. Veja o contexto, descubra a estrutura da parábola, descubra o contraste, qual é o contraste que Jesus quer apresentar. Por exemplo, lá na parábola da casa na rocha ou casa na areia, o que Jesus quer dizer? Ele quer dizer o que ele quis dizer a partir da parábola contada. Qual? Quem escuta estas minhas palavras? Quais palavras? Lá no contexto, Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. É quando ele termina. O próprio Mahatma Gandhi diz que se todo o conhecimento do universo fosse diluído em poeira cósmica e sobrassem apenas Mateus 5, 6 e 7, ter-se-ia sobrado conhecimento suficiente para reconectar o homem a Deus. Então, o que Jesus quer dizer a partir do contraste? O homem que edifica a casa na areia e o na rocha. Dizer que é aquele que escuta a sua palavra. Que palavra? Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Vem vento, vem tempestade, vem rio, riacho, cachoeira. Ele permanece de pé. Em quarto lugar, veja o ponto de Jesus. Que é isso, pastor? Anote. Você vai se perguntar aí agora. O que Jesus quer que o ouvinte faça? É uma pergunta que você tem que fazer. Quem eu sou na história? Lembra lá na parábola, estou falando para você que eu estou ao vivo, é porque tinha alunos perguntando se eu estava ao vivo mesmo. Está ao vivo, meu filho. É ao vivo, está até aqui o esboço, que eu até imprimi para fazer, por fim larguei mão do esboço. Aqui, vai na loucura mesmo, é assim mesmo. O que Jesus quer? Por exemplo, quem eu sou na história? Está lá a parábola do semeador. Quem semeia é Jesus, a semente é a palavra. O campo é de Deus. Então, ele não vai falar dele, ele não quer falar da semente, nem ele quer falar sobre quem você é na história. Ou você é a semente caindo, olha aqui, ó, no solo à beira do caminho, ou tu é um solo superficial, cheio de pedras, ou tu és um solo com espinhos, ou tu é terra boa. Você precisa fazer essa resposta, mediante essa pergunta. O que Jesus quer comunicar? Que pergunta eu tenho que fazer? O que ele quer dizer com isso? Quem sou eu nessa história? O que isso diz sobre Deus e sobre minha relação com ele? Então, esse é o quarto ponto. 5, não... Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Tu está ouvindo o que eu estou dizendo? Ó, vou lhe dizer que às 9h12. Tu está ouvindo agora? Anote aqui. Não alegorize demais. Que isso, pastor? A maioria das parábolas tem 2, no máximo, 3 pontos principais. Eu vou repetir. A maioria das parábolas tem 2, ou, no máximo, 3 pontos principais. Se você for
pegar a parábola do bom samaritano e começar a desenhar tudo que você quer naquele grande enredo, descendo de Jerusalém para Jericó, ali 19, 22 quilômetros. A própria, no período intertestamentário, o Império Romano construiu fortes ali, claro, em parceria com Herodes, em 1.000 metros, nos 1.000 metros, cujo a implicação era mais tenebrosa, escabrosa, entre rochas. Ali, salteadores permaneciam para roubar. Foi construído fortes ali para salvaguardar e proteger. Se você for procurar e investigar cada grão de areia naquele lugar ali, pedra, para começar a dar ponto, aí não. Qual é o objetivo da parábola? Passa o sacerdote, passa a lei. Ele está dizendo o quê? Que o sistema, que é a lei, e que o sistema sacerdotal não pode redimir o homem. Gente, é o sentido, é 2 ou 3 no máximo. Não alegorize demais. O objetivo não é descobrir um significado espiritual secreto em cada detalhe. Veja, o objetivo não é descobrir o significado espiritual secreto em cada detalhe, porque senão você vai falar igual aquele irmão, que quem evangelizou o filho pródigo foram os porcos. Vai ficar, doidura na cabeça, procurando sentido que não foi o objetivo de Cristo quando ele anunciou a parábola. Pastor, então, o que eu tenho que fazer? 5 coisas. Veja o contexto da parábola, não da parábola, mas em como ela foi contada. Descubra a estrutura da parábola, se ela é triádica, se ela é diática, se ela é monádica. Descubra o contraste, veja o ponto de Jesus, o que ele quer fazer contigo, qual é a pergunta que você tem que fazer, e não alegorias demais. Como os evangelhos apresentam as parábolas? Bom, tem uma parte aqui que eu não vou entrar, isso a gente vai ficar mais em sala de aula mesmo, porque, assim, eu tenho, sabe, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Olha, tá difícil, tá difícil. Tá difícil. Eu vou explicar para você por que tá difícil. Eu fui convidado agora. Tá lá no YouTube. Tá no YouTube. Fui convidado para fazer uma palestra numa faculdade. Numa faculdade. Palestra para acadêmicos. Pelo menos foi o convite que eu recebi. Aí eu trago uma palestra, aí você entra lá no meu canal, o povo me xingando. O povo, você entendeu o que eu estou fazendo. Me xingando no sentido, não sei para que ele está usando tanta coisa. Gente, eu estou numa sala de aula, fui chamado para falar para alunos o que a pessoa quer. O que você quer dentro de uma sala de aula? Não é aprender? Então, é essa proposta que eu fiz ali. E essa é a proposta. Quem já está comigo estudando já acostumou com a minha loucura. Não tem jeito, gente. A gente precisa entender, de fato, aquilo que Deus quer fazer através de nós. Então, como os evangelhos apresentam as parábolas? Aí é o seguinte, você tem, eu não vou entrar muito nisso, que é muito técnico, mas você tem a crítica da forma, que é uma perspectiva mais simplificada, e a crítica da redação. Eu não vou entrar nisso, tá bom? Mas, por exemplo, a crítica da forma pergunta, de base, assim, que tipo de texto é esse e como ele circulava antes de ser escrito? Né? É como aquele texto circulava. Então, a crítica da redação pergunta como o evangelista organizou e adaptou esse material para comunicar a sua ênfase. Então, você tem crítica da forma e redação. São dois tipos de crítica que você estuda no texto bíblico. No fim, isso só nos ajuda a ler melhor a Bíblia, entendendo o gênero da passagem e a intenção do autor. Pastor, quando você domina essas minúcias, estas tecnicidades, você põe o olho no texto assim, você sabe na hora. Você sabe na hora como o autor organizou aquele material para comunicar a ênfase dele. Na hora você conhece. Mas na hora, por exemplo, na crítica da forma, você vai entender na parábola a comparação curta, a história narrativa, o exemplo moral, mas não é nem sempre uma ciência exata, isso é matemática. Na crítica da redação, que pega o que é essencial, tanto Mateus, Marcos e Lucas, que não tem parábolas em João, tá bom? Não tem parábolas em João, às vezes mudam a ordem, ou destacam parte diferente da parábola, tá entendendo?
para enfatizar uma lição específica. Isso não é contradição, é a ênfase pastoril, a ênfase do autor, quando foi colocar aquilo no papel. Você vê isso aí em todo o texto do Novo Testamento, principalmente nos sinópticos, que apresentam a mesma visão, mas com pontos de vista diferentes. Pastor, para encerrar essa aula aqui, ó, analogia final. Bom, uma parábola funciona, preste atenção, como um mapa topográfico. Anotou isso aqui? Uma parábola funciona como um mapa topográfico. Existem elementos que representam realidades profundas, mas não se deve tentar achar significado escondido em cada linha. Você está entendendo? Não procure significado escondido em cada linha. O mapa aponta o caminho, não é o caminho. Desta forma, a parábola é uma história simples que aponta para uma verdade profunda, sem precisar decodificar cada detalhe. Pastor, mas eu tenho que saber por quê, meu Deus, por quê? Eu não acredito. O porquê é porque ele contou a parábola, gente. O contexto de quando a parábola foi contada mostra por que ele contou. Você não vai ficar investigando a parábola para ficar removendo dela outro sentido que não for o sentido proposto pelo Cristo. No caso, as parábolas de Cristo. Então, pega esse resumo final aí, tá? Pega aí. Pegou? Parábola é uma história comparativa para ensinar o reino. Pegou? No hebraico, mahal, linguagem figurada em geral. No grego, parábolê, parabalem, uma comparação narrativa. Nem é alegoria total, nem é uma ideia única. É metáfora em forma de história com algumas ideias centrais. 2, no máximo 3. Jesus usava parábolas para, pegou? Revelar, convidar, provocar decisão, simplificar e julgar. Para você interpretar uma parábola, pastor, para mim interpretar uma parábola, você vai olhar o contexto, a estrutura, o contraste e o alvo. Com quem ele está comunicando naquela parábola. Se você não compreender isso, você vai entender errado a parábola que você está lendo. Os evangelistas, eles adaptam ênfases. Olha aqui, ó. Não conteúdos. Os evangelistas adaptam ênfases, não conteúdo, tá? Isso aqui é o que eu acabei de explicar para você. É a crítica da redação. Ele pega aquilo que é essencial, é aquilo que ele quer apresentar. A parábola aponta para Deus, seu reino e a nossa resposta. Queridos irmãos, olha, eu sei que uma aula dessa é uma aula densa. Eu sei disso. Por exemplo, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Preste atenção no que eu vou dizer. É uma aula densa. Você não vai pegar lá na hora que você for ler Lucas, capítulo 15, você não vai fazer isso aqui lá. Não. Mas o que você falar lá no altar da sua igreja, como um pregador, como um professor, como um pastor de igreja, ou como um cristão piedoso que deseja entender as escrituras para não cair em contos heréticos, você precisa de ter esta instrumentalidade para você aprender a ler o texto bíblico, interpretar o texto bíblico, analisar o texto bíblico e desenvolver a sua querigma, a sua pregação, a sua predicare, para você fazer isso com autoridade. Olha, você já percebeu que o culto não é lugar para tantas tecnicidades. Não. O culto não é lugar para tantas tecnicidades. O ambiente do culto é um ambiente totalmente exclusivo para que as pessoas possam cultuar. Você não vai pegar todas as tecnicidades que eu apresentei aqui, irmão, na crítica da forma, não. Mas quando tu subir para falar, a pessoa está sentadinha lá e fala assim, meu Deus, esse homem sabe o que está falando. Essa senhorita aí sabe o que está falando. Por quê? Porque aquilo que precisava ser feito nos bastidores, você se apropriou dos recursos necessários. Mas o expositor bíblico, que não conhece, expõe apenas a metade do texto,
quando não expõe de forma equivocada. Olha, o expositor bíblico que não conhece essas instrumentalidades, o que é que eu te expliquei? Eu te expliquei sobre ler parábolas, que é o que eu ensino na aula de tropologia bíblica. Mas em uma profecia, em uma história, e os outros textos e as estruturas gramático-literárias da Bíblia como um todo, e a interpretação de cada livro da Bíblia. Tudo isso exige uma vida de preparo e de devoção. Pastor do céu, quanto tempo eu vou demorar? Não. Você não tem que pensar no todo, você tem que pensar na parte. Muitos alunos me perguntam, pastor, que livro da Bíblia eu devo ler primeiro? Eu falo, leia a Bíblia dinamicamente. Leia. O que você mais interessar, provavelmente será a sua ênfase. Onde está a sua ênfase, ali estará a sua teologia. Aí você se especifique ali, permaneça ali. Aí ali vai despertar. Olha aqui para mim, tu está ouvindo? Se tu não criar conexão emocional com o texto, você nunca vai compreender. Por isso que muitas pessoas não compreendem o que leem, porque não criam conexão emocional. Então, o púlpito não é sala de aula. Olha aqui, o púlpito não é sala de aula, mas uma boa ministração requer uma boa sala de aula. Mas lá no púlpito não é sala de aula. Isso aqui, por isso que eu estou pregando na internet, eu falo, ninguém precisa estudar comigo. Fica me vendo pregar aí na internet. Agora, você vê a obra sendo realizada a partir de uma série de análises, a partir de uma série de labor que eu faço nos bastidores. Então, quando alunos vêm para dentro aqui, nessa lâmpada que está na minha cabeça, iluminando minha careca, para estudar, aqui, de cada cortina, antes de eu subir no altar, é que a coisa acontece. Porque só acontece lá se acontecer aqui primeiro. Então, o púlpito não é sala de aula. Mas quem não estudou a fundo, prega sem precisão. Entende sem precisão. É preciso, a precisão é a parte da fidelidade. Que é isso? A precisão, ou seja, a cautela, meticulosidade, orare et elaborare. Por exemplo, John Fletcher orava 8 horas por dia. John Elsh, 8 horas por dia. George Miller leu a Bíblia 300 vezes, mais de 100 vezes, sobre os seus joelhos. Eram pessoas que examinavam as escrituras para além do senso comum. Hoje, 54,68% dos pastores nunca leram a Bíblia. Muitos se contentam com a superficialidade, ficam apenas passando a mão no texto bíblico. A consequência disso, discursos rasos, despreparo, um nervosismo exacerbado, porque a pessoa se propõe a dizer o que ela não sabe, ou aquilo que ela não se preparou para falar. Então, lá no púlpito, lá não é sala de aula, mas quando você sobe lá em cima para pregar a palavra, a pessoa que está aqui embaixo escutando sabe, esse rapaz estudou, orou, trabalhou em cima do texto que ele se propôs a dizer. A igreja não precisa ouvir hebraico, não, crítica literária. Eu mesmo faço citações em hebraico, pequenas partes do hebraico, faço. Mas não significa necessariamente que todo o ambiente de igreja é um ambiente para exposição linguística. Não, não é. Às vezes, numa performance, numa situação em que você quer fazer uma ilustração para trazer um sentido mais provocativo, você usa. Mas lá não é o lugar específico para isso. O lugar específico é aqui, na sala de aula. Mas o pregador precisa dominá-los para não dizer ao povo que o texto nunca disse. O pregador precisa dominá-lo para não dizer ao povo que o texto nunca disse. O culto não vai servir para você e para mim exibir erudição. Olha, vai lá no vídeo meu lá, o povo está lá falando mal. Ah, porque esse pastor aqui, eu estava numa sala de aula. Aí na sala de aula, sim, porque você tem que provocar a pessoa, provocar o cidadão, provocar o irmão, provocar a irmã, ela tem que doer a cabeça. Eu tenho que pensar, meu Deus, esse homem está puxando, está extraindo. Posso falar? Tudo que eu queria era uma igreja, uma comunidade de fé, que puxasse de mim. Puxasse o mais profundo. Por quê? Para me sugar. O que pastor hoje toma conta? É de crise, é de tanta coisa, é loucura, é gente dando trabalho, é briga. Não. Hoje você não tem um pastor
que a pessoa põe ele na parede e fala assim, eu quero uma explicação, pastor, não estou conseguindo entender, a última explicação do senhor não ficou claro. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a viver em ambientes superficiais. Então, você que está aqui, está sendo convidado veja bem, eu estou falando aqui tem 1h20 minutos. Era para me falar 30 minutos. E eu estou falando aqui e não esgotei o assunto. Eu nem entrei nas parábolas. Eu nem falei, eu nem expliquei os termos. Não. Por quê? Porque existe um campo de aprendizagem muito além daquilo que nós identificamos apenas com a leitura superficial do texto. É isso que eu estou convidando as pessoas para viverem e fazerem. Quem não se aprofunda no texto não tem o que repartir. Esta é a realidade. As pessoas não precisam saber como você chegou à interpretação. Meu Deus, não. Elas precisam ser tocadas pela interpretação que você... Ai, pastor, o senhor foi revelado. Nunca fui. A revelação está aqui. É fruto da inspiração. O que eu tenho e você tem é a iluminação sobre um texto. Então, inspiração de Deus para os autores. Revelação está aqui. Já foi dada. Está aqui, a Bíblia é Sagrada. Aqui. O que eu tenho? Iluminação. As pessoas não precisam saber como você chegou à interpretação, mas precisa que você chegue à interpretação de maneira correta. Por quê? Porque elas vão receber como um extrato da sua palavra aquele entendimento que você... E se você lê errado, entende errado e aplica errado? Você não pensa que nós podemos cometer um erro danoso? Por isso que perguntaram para Greenwich Wright Moody qual o maior problema das igrejas? Esses obreiros. Porque eu posso ser a pior pessoa da minha igreja. Principalmente se eu ler equivocadamente, interpretar equivocadamente e aplicar equivocadamente. Eu estou aplicando um sentido ao povo que me escuta que não foi a ideia proposta pelo autor quando escreveu, ou pelo autor bíblico quando a parábola foi contada no carro de Jesus no Novo Testamento. Aí como que eu leio errado, compreendo errado, aplico errado, como fica a minha consciência diante de Deus? Há aqueles que fazem por simplicidade. Beleza. Não tem nenhuma cobrança. Mas os que aplicam dolosa e maldosamente, e aqueles que fazem satanicamente, aí é complicado. Olha, anota isso aqui. O púlpito não é um laboratório, é mesa posta. Gente, o púlpito não é laboratório, é mesa posta. O trabalho pesado é feito por você. O trabalho pesado é feito por você. As pessoas que estão ali para te escutar, elas querem self-service. E não é self-service para escolher o que você fala, não. Elas querem o prato montado. É exatamente isso que eu entrego para as pessoas que estudam comigo. O púlpito não é laboratório. Não é lá que você vai desenvolver com o povo que te escuta o que você quer dizer. Não. Lá você vai apresentar o que você se preparou para falar. Esse é o grande problema da comunidade de fé nos dias de hoje. Pregadores vazios produzem sermãos vazios, e sermões vazios matam as pessoas. Pregadores mortos extraem de si sermões mortos, e sermões mortos matam as pessoas. É uma frase muito conhecida de todos vocês. Não sei se foi Ian Bounds que escreveu, ou Joey Joyce, no livro Pregador, Sua Vida e Obras. Não sei. Mas essa é a ideia central. O púlpito lá não é laboratório para você. Irmão, isso aqui não. Lá você vai subir e apresentar a mesa posta, as pessoas vão se alimentar das verdades eternas. O trabalho pesado, quem faz? Você. O trabalho pesado, quem faz? Sou eu. Trabalho pesado, quem faz? Somos nós. Eu e você, exclusivamente. Por isso que lá na internet eu falo, você não precisa nunca estudar comigo. Nunca. Você não precisa estudar comigo. Eu sempre falo, não, você pode ficar aqui me assistindo, me acompanhando. Mas uma coisa eu falo para vocês. Entrar em sala de aula comigo, conosco, é você ter a oportunidade de se desafiar
a entregar ao público que te escuta. Se você é um pregador, um pastor, um professor de escola dominical, se você é alguém convidado para pregar numa igreja, você vai só para pregar numa igreja, o sermão dilexo, às vezes prolixo, às vezes sem fundamento, sem base, sem entendimento. Você se propõe a dizer aquilo que você não preparou para falar, e aí o que acontece? Você vai perder a autoridade. Eu fui desse jeito. Aconteceu isso comigo no ano 1998, quando eu subi para pregar o meu primeiro sermão, que não durou nem 7 minutos. Eu saí desesperado, querendo fugir para nunca mais voltar para a igreja, porque eu pensava estar preparado para dizer aquilo que eu nunca preparei, porque eu pensava que o preparo necessário era um preparo superficial. Depois disso, eu contactei com livros que me ensinaram a examinar as escrituras à luz do entendimento administrado pelos mosteiros no 4º século da era cristã. Se você for entrar aqui em história do cristianismo comigo, eu posso te citar aqui datas e nomes. Eu fui falar, não, como é que esse povo lia a Bíblia? Eu não quero ler a Bíblia como qualquer pessoa, eu quero tentar fazer o que essas pessoas faziam, eu quero encontrar uma fórmula de compreender o texto bíblico para além das perspectivas mais superficiais. Não quero ficar banando, batendo poeira na Bíblia e ficar aqui, hoje eu vou ler isso aqui, igual o cachorro. Hoje não, eu quero entender. Foi quando, de fato, eu descobri uma fórmula usada no 4º século, no 5º século da era cristã. Peguei esta fórmula, olha aqui, peguei essa fórmula, fiz adaptações com o pastor Ricardo e administrei de forma metodológica um conteúdo extremamente poderoso para fazer qualquer indivíduo, desde um grande pregador a um pequeno pregador, se é que tem grande ou pequeno, só para você entender, desde uma pessoa simples a uma pessoa... Eu tenho pessoas que são acadêmicas, que estudam comigo e falam, sabe qual foi o meu maior erro, pastor President? Qual? Não ter te conhecido há 10 anos atrás, quando o meu nome estava nas principais agendas do Brasil, para que eu pudesse ter aplicado lá naquela época as verdades que eu descobri agora estudando contigo. Já pensou que privilégio, que honra? E muitos perguntam, onde é que o senhor estava, pastor? Nós não conhecíamos o senhor. Eu estava no campo missionário, por 20 anos sendo missionário, trabalhando como missionário, estudando por 20 anos consecutivos, escrevendo o Novo Testamento, examinando a Escritura com os métodos que eu entreguei e entrego na plataforma de estudo, na nossa Universidade do Saber Teológico, que é Quadrilátero Bíblico com o PTTE. Olha, é a primeira vez e única que os meus 2 cursos vão ter acesso vitalício. Os 2 cursos terão acesso vitalício. Agora, nesse momento, eu estou abrindo oportunidade para vocês que querem compreender a Bíblia para além de uma superficialidade. Eu quero dar a oportunidade para vocês estudarem comigo, até tu cansar. Não, até tu se abusar da minha careca e tu não aguentar mais. Até tu não aguentar. Até tu não aguentar. Por 10, por 15, por 20 anos, depende da idade que você tem, enquanto essas plataformas suportarem, enquanto esse mundo estiver, enquanto existe rede mundial de computadores. É a primeira e única vez que os meus cursos, os 2 cursos, são entregues num único combo e os 2 vitalício. O quadrilátero bíblico, pastor, o senhor fala muito sobre o quadrilátero bíblico. Hoje mesmo, por exemplo, lá naquela parte da aula, você lembra que eu falei assim, anota agora, fui até tomar café, tu lembra? Tu lembra que eu fui tomar café? Tu lembra, Perfume? Eu falei, anota aí agora, anota. Lembra que eu falei, olha aqui, ó, como entender uma parábola? Lembra que eu administrei ali 5 questões? Ali eu fiz a imposição do mesmo entendimento que eu ensino no quadrilátero. Lembra que eu falei para vocês? Veja o contexto, descubra a estrutura da parábola, descubra o contraste, veja o ponto principal proposto por Cristo. Não alegorize demais. Então, são perspectivas de entendimento bíblico que você
vai aprender estudando comigo. Então, o quadrilátero bíblico, ele interpreta. Olha aqui para mim. Olha, tu tá ouvindo o que eu estou falando? Entre os anos 1504 a 1501, é isso? Alguém pode dar até um Google aí e falar, pastor, a data está errada, mas eu acho que não está errada, não. O Michelangelo pietou uma estátua chamada O Gigante, tinha mais de 6 metros e 17 de altura. Ele removeu o Davi, lembra disso? A estátua de Davi lá na Renascença, você lembra que ele fez isso? Perguntaram para ele assim, Michelangelo, como é que você conseguiu pietar uma obra tão linda dessa, desse mármore Carrara aí? Ele disse assim, eu sempre vi a estátua lá, só tive que tirar as sobras. Só tive que tirar as sobras, tá bom? Só tive que tirar as sobras. Então, o quadrilátero bíblico, ele trabalha nisso. Trabalha em quê? Em remover as sobras. Aquilo que você não compreende. E aí você pega aqui uma quantidade de livro desse, que está aqui atrás de mim, olha aqui, ó. E se eu filmar para colar, você vai ver ali, ó, mais de 1000 livros, porque eu sempre fui um missionário muito pobre. E aí, pobre, de sapato furado. Eu nunca fiquei um mês sem comprar um livro, porque para mim, conhecimento era prioridade. Então, eu peguei tudo isso e montei o quadrilátero bíblico. Você deve estar vendo aí os slides agora do que é esse quadrilátero bíblico. Aprenda a interpretar a Bíblia Sagrada, compreender a sua mensagem e pregar com segurança. Você está ouvindo? E pregar com segurança. Caso você não entenda a estrutura da Bíblia, você dificilmente vai pregar. Você não vai pregar, mas tu vai ficar... Irmão, acabou aquele tempo. Acabou. Acabou porque as pessoas hoje, elas precisam ser convencidas de que a verdade que você está apresentando é a verdade da palavra de Deus. Então, o quadrilátero bíblico, ele se propõe a exatamente fazer isso. O que você recebe no quadrilátero bíblico? Bom, são 70 videoaulas. Olha só, 70 videoaulas. 70 de 30 a 70 minutos. Que é isso, pastor? O quadrilátero bíblico é um curso exaustivo. Ai, pastor, eu quero que mágica. Mágica é a mentira que as minhas mãos contam para os teus olhos. Nós não estamos angariando irmãos para picadeiros de espetáculos. Nós estamos recrutando pessoas que vão pregar a palavra de Deus com fidedignidade. Então, o quadrilátero bíblico tem 70 videoaulas de 30 a 70 minutos. 2.400 páginas, que é o que chamamos de guia de leitura bíblica, e 66 livros em PDF. Gente, 66 livros de PDF. O que são 66 livros? São os livros respectivos do Antigo e Novo Testamento. Aí você tem um guia de leitura bíblica, num estilo assim, Gordon Fee. Você vai ler aquilo antes, claro, se você quiser ler. Por quê? Porque o quadrilátero é um produto para se ter. Para se ter o quando? Quando você for pregar sobre João, onde em João? Qualquer lugar em João. Aí tu vai lá, abre o quadrilátero bíblico, vai nas pastas, João, abre, guia de leitura. Aí lá está escrito o que você tem que entender para entender João. Você está entendendo? Você vai entender aquilo que você precisa entender para ler João. É desse jeito. Os 66 livros, você tem um quadrilátero bíblico. O quadrilátero bíblico mesmo, ele tem 200 páginas, o quadrilátero bíblico. Como que você recebe essas páginas? Na versão A4, no PDF, que é um infoproduto desse jeito, e você recebe os slides. Pastor, esses slides servem para quê? Serve para você estudar, para você dar aula, para você usar como você quiser. Claro, você não vai comercializá-los, porque ele é um produto patenteado. Mas você pode, pastor, eu posso pregar com um quadrilátero na minha igreja? Claro que você pode. Ele é seu, ele é seu com acesso vitalício.
Você pode pregar usando o quadrilátero na igreja. Você pode pegar o modelo quadrilátero bíblico e pregar ele na igreja. Você, pastor, eu quero pregar sobre Filemão. Aí eu vou receber o guia de leitura bíblica em Filemão, vai receber o guia de leitura bíblica. Você vai ler o guia de leitura para compreender qual era a perspectiva do livro, por que Paulo escreveu aquela carta, e você vai conseguir fazer isso. Você tem 66 nos 66 livros, o capitular, que nós chamamos de leitura capitular dinâmica. O que é isso? Nós reduzimos o capítulo de toda a Bíblia, o capítulo inteiro, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no tamanho de um versículo. Então, você tem todo o capítulo no tamanho de um versículo. E ali, nós ensinamos um pouco de contexto remoto, contexto imediato, contexto gramático, literário, contextos históricos. Nós ensinamos um pouco sobre figuras de linguagem, antropopatias, antropomínias, senedoquês, metanoias, meiose, diversas figuras de linguagem que servem exatamente para fazer com que você compreenda o texto bíblico à luz do seu entendimento orgânico. Pastor, e como que funciona a estrutura desse curso? Bom, você tem ele em módulos. O Pentateuco, aí você tem vídeo de tropologia bíblica já lá disponível no Pentateuco, os históricos, os poéticos, profetas menores, profetas maiores, os evangelhos, Atos, cartas de Paulo, você tem já um vídeo de tropologia na carta de Paulo. O que é isso, pastor? É a figura de linguagem usada por Paulo para comunicar o que ele quer comunicar com as pessoas que estão recebendo aquela instrução. O Apocalipse. O Quadrilátero Responde, que são vídeos especiais que nós, de vez em quando, soltamos no grupo privado de WhatsApp que nós temos, respondendo algumas indagações dos alunos, tá certo? A gente responde uns vídeos em excelente qualidade, indagações de um ou outro aluno, quando a gente precisa trazer uma resposta mais abrangente. A assessoria e acompanhamento exclusivo durante 12 meses. Gente, deixa eu explicar para vocês aqui uma coisa. Quem estuda comigo no quadrilátero bíblico, e agora com esse combo, vai encaixar nessa ideia, você tem acesso a nós, num grupo privado de WhatsApp, a mim, ao pastor Ricardo e a outros alunos do quadrilátero bíblico, para você conversar, dialogar, se entender. Um grupo muito respeitoso. São de pastores, professores, cristãos piedosos. Nem sempre todos são pastores, nem sempre todos são professores, mas cristãos piedosos que estudam conosco as Escrituras e têm esse tratamento ali, pessoal, particular, por 12 meses. Pastor, mas o quadrilátero não é vitalício? Não vai ser para sempre? Vai. O quadrilátero vai, o PTTE vai, só nessa oportunidade, mas o acesso a nós por um ano apenas, o acesso. Por quê? Porque nós não conseguimos dar o suporte para todas as pessoas de uma vez por todas. Então, a ideia nossa é exatamente isso, fazer com que você possa ter o suporte que você necessita. O quadrilátero, ele ensina o que pregar. Pastor, o senhor está falando aí, olha aqui, ó, tu tá vendo isso aqui? Tá vendo? Isso aqui é uma injeção, perfume de Cristo. Eu podia ter comprado uma seringa para te ensinar. Isso aqui é uma injeção, tá vendo? O quadrilátero bíblico é o que vai dentro da injeção. É o que pregar. O PTTE é você apertar o botão, aplicar a injeção. Por exemplo, tu é um enfermeiro, aí tu precisa aplicar a injeção no enfermo, tu é o médico desse enfermo, você não sabe que injeção aplicar. Por quê? Porque você não tem a forma correta de diagnosticar o problema. Quem ensina isso? Quadrilátero. Quadrilátero bíblico ensina o que pregar. PTTE ensina como pregar. Como pregar o quê? Uma pregação temática, textual e expositiva. O nome PTTE é pregando, temática, textual e expositiva. Então, você tem uma única aula que ensina você a pregar o sermão temática, textual e expositiva. Então, colocou o conteúdo dentro da seringa, é quadrilátero. Colocou aqui dentro. É o que pregar.
É como diagnosticar. PTTE é você saber aplicar. É você saber pregar. Tem gente... Você já viu aquele... Não, eu sei que você sabe disso. Eu sei que você sabe. Você já viu aquele irmão da sua igreja, aquele pastor, aquele pregador, que você sabe que ele sabe. Você sabe que ele sabe. Ele sabe. Ele sabe aqui, mas quando ele vai pregar, ele não sabe. Você entende? Ele sabe, você sabe que ele sabe. Ele sabe mesmo, sabe, sei, ele sabe, mas ele não sabe falar. Então, o PTT ensina a falar aquilo que você já sabe. E o quadrilátero ensina você saber aquilo que você precisa falar. Então, os dois produtos, por isso que eles fecharam nesse combo, entendeu? Pastor, mas então quem faz o quadrilátero bíblico já sabe o que falar. Já sabe. Mas e se eles não sabem o que falar? E como falar? Aí o PTTE ensina porque ele é mais aplicativo. Tanto é que o quadrilátero bíblico, você não vai fazer ele fácil em um ano. Não vai. Não vai. O PTTE você faz. Eu tenho alunos que já fez ele 2 vezes em um mês, porque eu tenho só 16 aulas. Quadrilátero bíblico é um curso extremamente mais exaustivo. Por quê? Porque eu analiso, eu tirei a sobra de tudo isso aqui e coloquei num produto enxuto. Então, só sobre Mateus, só sobre Marcos, só sobre Lucas, você tem lá o conteúdo certinho para você examinar de toda a Bíblia Sagrada. Então, o que pregar quadrilátero? Como pregar PTTE? Então, você vai aprender a estruturar suas mensagens. Qual delas? Todas. A qualquer uma delas. Temática, textual, expositiva. Você vai aprender a fazer isso manualmente. Principalmente no PTTE, onde você tem um módulo lá, que é fui convidado para pregar e agora. Então, você me vê fazendo os esboços, os meus esboços. As aulas são de mais de 2 horas e meia de duração no PTTE. Vou abrir aqui agora, porque eu não tenho como mostrar para vocês aqui o meu Gmail, porque vai sair aqui da gravação. Nem sempre eu mexo bem com isso aqui. Mas se eu entrar aqui para vocês no meu Gmail, você vai ver que agora, olha o comentário dessa pessoa. Fiquei até o final, ele disse. Fiquei até o final. Parabéns pela aula. Por que ele disse isso? Por quê? Porque as aulas são de mais de 2 horas e meia de duração. Acho que as pessoas me veem fazendo esboço. Aí o povo fica. O povo fica. Fica porque eles querem aprender como é que faz. Então o senhor também demora a fazer? Claro, eu não sou mágico. Eu preciso buscar de Deus orientação e eu ensino as pessoas de verdade. Não estou ensinando ninguém a mentir nem fazer nada. Então, você tem um módulo lá de pregação expositiva, quando pregar ou não pregar uma mensagem, quando é que eu prego uma mensagem temática, quando é que eu prego textual, quando é que eu prego expositiva. Fui convidado para pregar e agora como montar os sermões, é onde você aprende. E aí você tem um 4º módulo com material didático e esboços exclusivos, meus esboços exclusivos. E tu pode pregar aí o ano todo na sua igreja, porque só em Joel, se eu não estou equivocado, são 15 esboços que eu passo para vocês, inclusive o vídeo de onde estão as ministrações. Para quem é esse curso? Bom, o combo para pregadores, iniciantes ou experientes, professores de escola bíblica dominical, líderes de ministério de louvor e da palavra, ou todo cristão que deseja crescer no dom da pregação da palavra de Deus. Todo cristão que deseja crescer no dom da palavra de Deus. Pastor, para os primeiros 60 irmãos, preste atenção. Não estou ouvindo o que eu vou dizer. Eu vou liberar aqui agora uma oportunidade para você estar conosco em sala de aula. Lá naquela aula que eu ministrei, você viu que não tem, quando eu falo, irmão, vocês querem estudar comigo, querem exclusividade? É para receber informações tipo aquelas, que não dá para fazer lá num púlpito. Não dá para fazer no púlpito. É preciso um tempo de qualidade dado a esse ministério que você tem. Você valorizar o ministério que Deus te deu, investindo também nele. Então, para os primeiros 60 irmãos que fizerem a sua inscrição, nós vamos fornecer para vocês o livro dos Salmos, comentado por John Gill, um maior comentarista bíblico da Idade Média, no fim ali do alto da Idade Média, quase que chegando ali depois da Renascença.
um super comentário que vai chegar aí na sua pasta. O seu acervo junto, os comentários no livro dos Salmos, que são 5 tomos, lembra? Do 1 ao 41, do 42 ao 72, lembra? São 5 tomos, são mais de 3.000 páginas de teologia. Você não vai ter como ter dificuldades para interpretar a Bíblia em quaisquer dos salmos bíblicos. Mas para quem, pastor? Apenas para os primeiros 60 irmãos que estudarem a palavra de Deus. Fora isso, você vai ter a possibilidade para os 30 primeiros vão receber o Pentateuco completo, comentado por John Hill. O Pentateuco completo, comentado por John Hill. Você está ouvindo o que eu estou falando? O Pentateuco completo, comentado por John Hill. Os primeiros 30 que adquirirem. Então, você está notando a variedade de produto, para além daqueles que eu já mencionei. Quem entrar aqui agora, nas próximas 48, gente, só nas próximas 48 horas, quem entrar agora vai receber o aplicativo de teologia com questões bíblicas no seu estudo móvel. Esse aplicativo ele é famosíssimo, ele é um aplicativo que custa R$ 49,00 na Play Store, na Apple Store. Se você fizer a sua inscrição, você recebe esse aplicativo e poderá jogar um jogo de teologia e aprender a palavra de Deus enquanto você se diverte, mas apenas para os irmãos que fizeram a inscrição na próxima 48 horas. Somente nos próximos 45 minutos, quem receber o link aí e fazer o acesso vai receber o nome para participar do sorteio e receber o meu livro, o Manual do Teólogo Pentecostal, somente nos próximos 45 minutos. E esse bônus é o bônus dessa live. Você que está na live e que vai fazer a sua inscrição, vai receber a oportunidade de ter o seu nome no sorteio para receber o livro Manual do Teólogo Pentecostal, que foi escrito pelo bispo Adson Bello e por mim. Oportunidade imperdível. O que você recebe? O quadrilátero bíblico vitalício, hoje ele vitalício, seria R$ 1.400. O PTTE, que é a Escola de Pregadores Vitalício, ele é R$ 300. Hoje eu disponibilizo ele com duração de 1 ano, mas ele vitalício seria R$ 300. O Pentateuco de John Hill, esse trabalho que a gente vai te entregar, ele custa facilmente R$ 100. Os Salmos de John Hill, para os 100 primeiros, custa R$ 100. O aplicativo de teologia custa R$ 50, R$ 49,99. O sorteio de um manual do Teólogo Pentecostal custa R$ 200. Mas somente para hoje, o que você pode fazer? Você vai entrar no link agora, que a gente vai disponibilizar agora, nesse exato momento, uma condição especial para Black Friday. Nós poderíamos cobrar mais, mas você que não estuda conosco, que está nessa live, que nunca fez o PTTE, que não sabe o que é quadrilátero bíblico, você vai levar todo esse conteúdo perpétuo. Você não vai mais pagar. Pastor, tem mensalidade? Não, não tem. Tem recorrência? Não, não tem. O senhor vai atualizar o arquivo lá dentro? E se o senhor atualizar, eu tenho que pagar? Não. O acesso é vitalício no quadrilátero e no PTTE, por R$ 597, ou 12 parcelas fixas de R$ 59,94, e você pode parcelar do jeito que você quiser, até 12 de R$ 59. É uma condição única, irrepetível, apenas para essa data. Pastor, mas eu sou aluno do PTTE. O que eu faço? Bom, para você que é aluno do PTTE e quer estudar agora, no quadrilátero bíblico perpétuo, veja bem, o PTTE, seu não é perpétuo, mas você quer transformar esse recurso em oportunidade, então a condição especial de Black Friday para alunos é você ganhar mais R$ 100 de desconto.
você vai ganhar R$ 100 de desconto. Por quê? Porque o seu PTTS se tornará perpétuo, que não é, e você vai ter um desconto ainda de R$ 100 para estudar no quadrilátero bíblico por olha aqui, está ouvindo? R$ 497. Você está ouvindo? R$ 497 ou 12 de R$ 49,94. Então, assim, é uma condição especial. Tá aqui, ó, os números oficiais para você entrar em contato. Se você ainda tem alguma dúvida e quer tirar, tá aí número 34 992 50 52 10 ou 34 99 160 96 81. Você vai ter a oportunidade de tirar dúvidas em relação a qualquer coisa que você queira conversar. Mas se eu fosse você, para garantir aquela promoção imperdível, o que eu faria? Eu entrava agora mesmo e já fazia a aquisição, porque você já me conhece, provavelmente você está aqui nessa live interna, porque tu me conheces, tu já conhece a história do irmão Presley, e eu tenho certeza absoluta que aquilo que eu passei para você é mais do que o suficiente. Mas, pastor, estou com dúvidas sobre uma ou outra coisa. Então, entre em contato agora mesmo com a equipe de suporte, que eles vão poder dar para você todas as informações que você precisa para estudar conosco, em nome de Jesus.